Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante que começa há milhares de anos e chega até uma das tecnologias mais comentadas do nosso tempo: a tecnologia de livro-razão distribuído, ou DLT. Para começar, vamos pensar em algo bem familiar: uma conta bancária. No fundo, o que é isso? É um livro-razão, uma lista que diz quem é dono do quê. E acredite, toda a nossa economia é construída em cima dessa ideia simples. Agora, imagine uma transferência de dinheiro. O valor simplesmente sai de uma lista e entra em outra. Parece fácil, né? Mas é exatamente aqui que a coisa começa a ficar complexa. Porque a gente se depara com uma questão fundamental: como garantir que essa transação de fato aconteceu? Isso nos leva a um problema que a humanidade enfrenta há milênios, o problema da confiança. Então vamos entender isso a fundo. A gente vai fazer essa jornada passo a passo. Vamos começar com a origem dos livros-razão, entender a revolução digital, ver como funcionam os contratos que se executam sozinhos, olhar exemplos do mundo real e, por fim, pensar no futuro de uma economia mais inteligente. Certo? Primeira parte, livros-razão, uma ideia antiga. Para a gente imaginar o futuro, primeiro a gente precisa dar uma boa olhada no passado. E a história de como a gente registra valor, nossa, ela é muito mais antiga e fascinante do que parece. Olha só, por séculos, a gente dependeu de objetos físicos, de coisas que dava para tocar. Desde fichas de argila, lá na antiga Mesopotâmia, que eram como os primeiros recibos da história, até uns bastões de madeira na Inglaterra medieval. Aliás, curiosidade, em 1834 foram queimar esses bastões velhos e acabaram incendiando o parlamento britânico sem querer. Mas a grande virada mesmo, que mudou o jogo, veio lá na Renascença. A escrituração por partidas dobradas. A ideia é genial. Para cada crédito, tem que ter um débito do mesmo valor em outro lugar. As contas precisam fechar, zerar. Isso trouxe uma precisão que era inimaginável. Só que ainda tinha um problema. Cada um tinha o seu próprio livro, separado. E claro, isso gerava erros, discrepâncias, e para conciliar tudo era uma dor de cabeça e um custo enorme. E é para resolver esse problema que a gente chega na era moderna. Seção 2, a revolução da confiança digital. Aqui a gente vai ver uma mudança radical em como a gente lida com a confiança. Pensa assim, no sistema tradicional, é como se existisse um único caderno-mestre guardado num cofre e só o dono do cofre pode escrever nele. Já com a DLT, é diferente. É como se todo mundo na rede tivesse uma cópia idêntica e mágica desse caderno. E a regra é clara: só dá para adicionar páginas novas. Não dá para apagar nem rabiscar o que já foi escrito. O passado se torna literalmente imutável. Mas, claro, não existe solução mágica. Na ciência da computação existe o teorema CAP. Ele diz que num sistema distribuído como esse, a gente não pode ter tudo. É preciso escolher 2 de 3 garantias: consistência, para todo mundo ver sempre a informação mais recente; disponibilidade, para o sistema estar sempre no ar; e tolerância a partições, para ele continuar funcionando mesmo com falhas na rede. Cada sistema DLT faz uma escolha diferente para equilibrar esse quebra-cabeça. Ok, então a gente já tem esse livro-razão compartilhado e super confiável. O que dá para construir em cima disso? Algo realmente revolucionário. Vamos para a seção 3, contratos que se auto-executam. É o famoso contrato inteligente, ou smart contract. A ideia é transformar as cláusulas de um acordo em linhas de código. O resultado é um contrato que se executa sozinho, é a prova de fraude e não precisa de um intermediário para garantir que ele seja cumprido. Mas como isso funciona na prática? O processo é bem direto. Primeiro, as partes definem as regras. Tipo, o pagamento só acontece quando o produto for entregue. Depois, essas regras viram um programa de computador. Esse programa é colocado no livro-razão e lá ele não pode mais ser alterado. E, por fim, a mágica. O contrato fica ali observando. Quando a condição acontece, ele executa o combinado, tipo liberar o dinheiro. Automaticamente. O livro-razão deixa de ser só um registro do passado e vira um agente ativo do futuro. E tudo isso não é só teoria, não. Esses conceitos já estão sendo usados para resolver problemas bem concretos pelo mundo. Vamos ver alguns exemplos na seção 4, Revoluções financeiras no mundo real. Veja o caso do M-Pesa, no Quênia. Embora não seja uma DLT pura, a ideia central é a mesma. Ele transformou o celular numa espécie de conta bancária, permitindo que milhões de pessoas sem acesso a bancos pudessem transferir dinheiro. O impacto social foi enorme. Estudos mostraram que o sistema ajudou famílias a gerenciar melhor o dinheiro e, de fato, reduziu a pobreza no país. Agora, outro problema.
O custo de mandar dinheiro para outro país. No Sudeste Asiático, por exemplo, a taxa média para fazer isso é de mais de 7%. Para um trabalhador que envia dinheiro para a família todo mês, isso é uma parte significativa que fica pelo caminho, na mão de intermediários. E é aí que entram projetos como a Lightnet. Eles usam DLT para conectar as empresas de transferência de dinheiro diretamente, sem passar por aquela infraestrutura antiga e cara. O objetivo é bem claro: tornar essas transferências muito mais rápidas e, principalmente, muito mais baratas. E não são só as empresas que estão de olho nisso. Os próprios bancos centrais estão explorando a tecnologia. O Banco do Canadá, com o projeto Jasper, demonstrou que um sistema em DLT conseguiria dar conta de todo o sistema de pagamentos de alto valor de um país. E mais, oferecendo mais segurança e eficiência que os sistemas atuais. Certo, a gente viu a história, a tecnologia, os exemplos, mas no final das contas, o que tudo isso representa? Vamos para a última parte e olhar o quadro geral, projetando uma economia mais inteligente. Essa citação do MIT Press é muito poderosa. Ela diz que essa tecnologia é uma inovação tão fundamental quanto foi a invenção das partidas dobradas há mais de 500 anos. É uma mudança de paradigma. A gente está falando de construir sistemas financeiros mais resilientes, mais transparentes e mais acessíveis para todo mundo. E isso nos leva à pergunta final. Se a nossa economia é uma grande história escrita nesses livros razão, o que acontece quando a confiança deixa de vir de uma instituição e passa a ser uma propriedade da própria rede da matemática? Que novas histórias a gente pode começar a escrever?